Vem conferir a crítica do filme A Odisseia. E acabou de chegar nos cinemas um dos filmes que eu estava mais ansioso, se não o mais ansioso que eu estava para assistir nos cinemas em 2026. E por que tanta ansiedade para o filme da Odisseia? O primeiro seria pelo material base. Eu acho a Odisseia, a história, muito interessante. É por isso que ela influenciou tantas mídias diferentes, porque ela é uma história que chama atenção, sem contar que eu sou muito fã de mitologia grega. Um segundo fator seria o Christopher Nolan. Christopher Nolan é um dos grandes diretores da atualidade, que ainda estão vivos com certeza. Da história, aí vai ficar de cada um. Para mim, ele é um dos meus diretores preferidos, pela forma como ele trabalha bem o épico dentro do seu filme, pela grandiosidade dos seus filmes, e mesmo vendo problemas, eu ainda adoro o diretor. Então isso já gera uma segunda expectativa. E a terceira seria o elenco estrelado. É bem verdade que todo filme que envolve o Nolan tem um elenco estrelado. E aqui não ia ser diferente. E quando você vê os nomes, você já fica empolgado com o filme. Afinal, você tem Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, John Bernthal, você tem Charlize Theron, você tem o Elliot Page. Então, é muito interessante você ver quantidade de atores que tem aqui. Então é impossível você não criar uma expectativa. Mas, ao mesmo tempo, a expectativa pode gerar uma queda, que você vai esperando tanto que o filme te decepciona. E ainda bem que isso não aconteceu. O Nolan não mudou seu estilo de filmar. Ele manteve o seu estilo e que ele foi construindo ao longo de toda a sua carreira para poder trazer um filme que, para mim, foi um épico visual, uma história que eu gostei muito de assistir e principalmente uma adaptação muito corajosa. Afinal, quando você acaba pensando que você está falando de um livro que é considerado um dos maiores, um dos clássicos, as pessoas têm um pouco de medo de adaptar, colocar muito a sua visão e a partir daí meio que distorcer o que é a obra original. Só um diretor grandioso conseguiria ter a coragem de fazer isso e ele fez. Ele sabia que a Ilíada, a Odisseia, na verdade, ela é uma obra que é muito difícil de adaptar, porque ela é feita muito em cantos, ela é feita muito em poemas que vão sendo contadas, é praticamente uma história que é feita episódico. Então, quando você vai fazer um filme de 3 horas, você colocar tudo isso dentro do filme, obviamente que iria gerar uma grande dificuldade. Eu acho que aí que foi o primeiro acerto do Christopher Nolan. Foi ele fazer com que a história ela seja contada em memórias. Então, alguns momentos, quando você vai ver o Menelau contar uma parte da história, quando você vê a Calypso contar uma parte da história, quando você vê outros personagens contarem passagem da história, parece que ele conseguiu juntar todos os contos numa história de 3 horas, porque o filme tem 3 horas de duração, e fazer com que aquilo se tornasse consistente, bem feito, bem trabalhado, porque a história seria muito difícil. Às vezes poderia gerar que não tem uma coerência, poderia gerar que não tem muito sentido uma ligação com a outra. Então isso foi muito interessante. Ele conseguiu pegar a história base e a partir daí transformar num filme de 3 horas de uma maneira muito interessante. Isso gera alguns problemas. Eu sinto que em alguns momentos, alguns atores que eu mencionei aqui não conseguem ter tempo de tela suficiente. É aceitável, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas isso acaba acontecendo. São muitas histórias e alguns atores aparecem e desaparecem sem chamar tanta atenção. Mas, considerando o que ele fez em questão de adaptação aqui, eu acho fantástico. É um filme que ele é tão bem escrito, na minha opinião, em relação a como a história é conduzida, que ele tem 3 horas de duração e eu não senti o tempo passar. Pode ser que se eu assistir outras vezes a Odisseia, ele se torne um filme talvez um pouco mais cansativo. Mas você ficar no cinema 3 horas, você não sentir o tempo passar, não querer olhar no celular, pelo menos essa foi a sensação que eu tive, mostra como que eu estava inserido, como eu estava envolvido naquela história contada pelo Christopher Nolan. E não gerar essa incoerência, não gerar uma estranheza para mim, e a escolha de ser contada por contos, memórias, lembranças, é muito interessante. E é até muito bom porque ele deixa isso até dentro do roteiro. Quando
toda hora eles mencionam que eles estão cantando histórias. A primeira cena do filme é praticamente um personagem que está cantando uma música. Ele fala que ele vai cantar uma música de uma lenda que vai acontecer. E o filme termina com sem dar spoiler, obviamente, mas termina com uma fala de um personagem que ele fala que as cantigas vão manter ao longo de toda a história, mais até do que a escrita. Ele acaba mencionando uma frase meio parecida com essa. E quando você pensa nisso, as cantigas que contam as histórias, os acontecimentos, elas enaltecem, elas aumentam o que foi a história. E isso ajuda bastante a criar até um senso de não realismo em alguns momentos do filme. Porque você pensa, ele sai um pouco da realidade, mas ele consegue manter um pé no chão porque você fala, é um conto, é uma história, você entende isso. E por que isso é tão importante? Porque todo mundo conhece o Nolan. E todo mundo que conhece a carreira do diretor sabe que ele pega um elemento fantástico e tenta transformar ele em pé no chão. Não importa se é um filme de mágico, se é um filme de super-herói, se é um filme sobre sonhos, ele sempre consegue trazer pro pé no chão. E todo mundo sabe que a Odisseia, ele é um livro, ele é um conto, eles são contos, onde os deuses, eles são muito presentes dentro da história. E eu acho que a maior dúvida que eu tinha desse filme era como o Nolan iria trabalhar isso. Como que ele ia fazer o filme ficar pé no chão, como ele gosta, sem perder a sua cultura de cinema, sem perder a sua linguagem, e ainda manter a essência do filme. Porque senão ele poderia acontecer como outros filmes já fizeram, como aquele filme Troia, que é muito famoso, do Brad Pitt, onde ele conta essa passagem do cavalo de Troia, onde os deuses não são nem mencionados. Aqui ele consegue fazer de uma maneira que tem uma coerência, tem o pé no chão e tem o lúdico ao mesmo tempo. Eu acho que essa ideia de ser umas cantigas, ele sempre deixa claro que ele é um filme que ele tem os deuses, mas os deuses são meio que um mito, como se a gente vê hoje em dia. E é como também aconteceu na vida real, quando as pessoas antigamente acreditavam em deuses para dar o seu cultivo, as coisas. Então eu acho muito interessante como ele trabalha essa ideia. Ele consegue manter toda a parte do místico, do lúdico, dos deuses, das criaturas místicas, mantendo um pé no chão. Isso é fantástico, porque você vê que ele consegue não tirar a essência da obra principal e, ao mesmo tempo, ele consegue manter a sua filmografia, a sua linguagem para poder fazer com que o filme funcione perfeitamente bem. Eu acho isso incrível. Outra coisa que tem se destacado dele é que ele consegue fazer um filme épico, grandioso, maravilhoso, eu vou falar da parte técnica daqui a pouco, sendo um blockbuster. E por que eu falo sobre isso? Porque quando você pensa no estilo de diretores, os diretores normalmente vão para dois lados. Ou eles pegam uma história grandiosa e tentam transformar num épico, um pouco mais cult, ou ele vai para um lado mais blockbuster. E quando você é blockbuster, as pessoas normalmente o que eles fazem? Colocam muito CGI, colocam monstro gigante, colocam Deus na tela para atrair o público mais pipoca que é para consumir o filme. O Nolan, ele consegue manter a sua filmografia, que é mais séria, mais pé no chão, que é esse cinema que consegue chegar ao Oscar, mantendo a essência do blockbuster. Por que eu falo blockbuster? Porque na minha sala de cinema ela estava lotada, mas você vai ver que as bilheterias vão continuar muito altas, porque ele consegue ser um filme do povo, do povo, eu digo, das pessoas que querem assistir, não afasta as pessoas que gostam desse cinema um pouco mais cult, mostrar com a pessoa que gosta de um cinema mais de passar o tempo, e isso é interessantíssimo. Eu acho muito legal como ele consegue fazer essa mistura e funcionar muito bem ao longo do filme. Eu adorei essa parte de roteiro, adaptação, como ele colocou, é muito bem feito. O elenco, como eu falei, tem um probleminha ali em relação, na minha opinião, que tem muitos atores, e nem todos conseguem ter seu espaço de brilhar, ao mesmo tempo que eu entendo esse lado, porque são tantos contos que eles tentam focar no principal. E uma coisa que eu gostei bastante, já que eu tô falando de elenco, são os personagens. Alguns personagens eu acho que poderiam ter um pouquinho mais de carisma, mas alguns personagens que o roteiro não ajuda muito a construir, eles serem tão interessantes, as atuações ajudam bastante. Mas o que eu gostei muito foi como ele trabalhou o personagem do Matt Damon, que é o Odisseu. E por que eu falo sobre isso? Porque a ideia do Christopher Nolan é o seguinte: ele tem que transformar esse personagem num herói. Ele é um personagem que você vai acompanhar a história dele por 3 horas. A ideia do filme é você ver a jornada dele de volta para casa. E todo mundo sabe que quando você pensa na época da Grécia e toda essa parte que envolve a Guerra de Troia, você sabe que a barbárie que foi lá em relação a mortes, a violentação de pessoas, você sabe como foi feita essa parte. Só que se você mostra isso, e na Odisseia você tem passagens assim, você tira um grande problema pro seu filme, que é, você vai odiar o protagonista.
Porque ele não vai ser um protagonista que é tão fácil de se gostar. Num filme de 3 horas, ainda por cima, você precisa gostar dele. E eu gostei muito de como ele transformou o protagonista, o Odisseu, num personagem que ele é um herói. Ele é um herói moderno. Ele é um herói que você assiste, você torce por ele, você sente a jornada dele de volta. Isso acontece exatamente porque ele quis mostrar essa parte mais heróica. Para quem pode ser fã do livro, pode reclamar dos contos, pode falar que tá muito diferente. Mas para um cinema funciona muito melhor, porque você teria que chegar na última cena entendendo a passagem daquele homem, entendendo que ela é a redenção do herói. Pra você entender a redenção, você primeiro tem que entender a história dele, quem ele é, gostar e torcer pra ele. Eu acho que o filme faz isso muito bem, transforma isso muito bem ao longo do filme. Os contos fazem com que você torça por ele e mostrem o tão heróico e épico que ele foi. E isso me agrada demais. E aí, obviamente, quando você fala de Nolan, você fala da parte técnica. E assistir esse filme no IMAX foi um show à parte. Eu sei que não é tão fácil assistir o filme no IMAX. Não são todas as cidades que têm um cinema IMAX, não são todos os cinemas que disponibilizam, alguns têm muitas poucas sessões, e obviamente, IMAX é caro. Então, você, obviamente, tem e deve assistir o filme da forma como você conseguir. Ter uma experiência como a Odisseia no cinema vai ser ótimo, mas se você tiver a oportunidade, a condição de assistir no IMAX, assista, porque a experiência é muito diferente. Você consegue sentir o peso daquele lugar. Parece que o barco que o Odisseu faz toda essa jornada, ele vira um personagem ao longo do filme. A forma como você vê os monstros, as criaturas, a direção, a iluminação, ela é fantástica aqui. E obviamente, no cinema normal, você vai ter essa impressão. Mas no IMAX, que a tela é longa, que a tela é grande, parece que ela tá te abraçando, parece que você tá mais dentro do filme ainda. Quando você pensa num épico grego, eu acho que a Odisseia chegou no máximo que alguém conseguiria fazer. E óbvio, é muito por causa do Nolan, porque muitos diretores tentaram contar a história da Odisseia e é muito difícil contar. E é difícil contar não só pela parte da adaptação, mas porque você precisa de muito orçamento para contar um filme como esse. E só o Nolan consegue fazer isso. Poucos diretores hoje conseguem ter a liberação de ter tanto investimento, tanto em elenco, como em produção, para criar um filme como esse. Ainda mais o Nolan, que é um diretor que não gosta de usar CGI. Ó, ele usa, mas ele gosta de usar efeitos práticos e mais do que isso, ele gosta muito de usar locações. Ele gosta de gravar no lugar. Isso faz toda a diferença. E aqui você sente a diferença. Porque você não vê que o ator está num cenário onde no fundo tem um fundo verde. Você pode até sentir que tem um CGI aqui e ali para compensar, para poder juntar e formar aquela cena. Mas o lugar ser real, você parece que faz parte dali. Você sente o peso da espada, você sente o peso do escudo, você sente o peso daquela tempestade, você sente o peso dos remos quebrando em algum momento. Isso eu acho incrível. Claro, tem o CGI em várias partes do filme, mas pra mim que é inevitável. Mas eu gosto muito que ele usa os efeitos práticos que parece que você dá mais peso pro que está acontecendo ali. Tem algumas, até acho estranho em alguns momentos, porque o filme é tão bonito visualmente, é tão bem filmado, tão bem dirigido, você sente aquele peso da Grécia, de Atena, das cidades, dos lugares, da caverna que envolve o Cíclope, mas quando você vê como um todo, e mesmo assim, tem umas cenas que envolvendo algumas vestimentas que eu acho que poderia ser um pouquinho melhor. Mas, de modo geral, é um filme que ele te abraça de uma forma que você sente aquele cenário. Ele é real, ele é palpável, e você fala, eu tô me sentindo aqui. E ajuda também muito a trilha sonora. Porque a trilha sonora, ela te prende. Ela te coloca dentro da ação, ela te coloca dentro da guerra, ela te coloca nos momentos mais grandiosos, nos momentos mais melancólicos. Eu acho que isso que faz você se sentir muito bem. É a direção impecável do Nolan misturada com uma ótima trilha sonora que te conduz durante todo esse tempo. Uma outra coisa que eu gosto muito, ainda falando da parte técnica, é como esse filme foi um laboratório para o Nolan conseguir brincar com gêneros diferentes. Ele já faz muitos gêneros, mas é muito difícil você ver ele brincar com vários gêneros dentro do seu filme. Eu não vou dar spoiler das cenas, mas a cena que envolve o Cíclope, ele é um filme de terror. Ele parece um curta de terror. E eu fiquei maravilhado, eu assistiria facilmente um filme inteiro de terror do Nolan. Depois de você ver a sequência das sereias, como ela é conduzida, ela é muito bem planejada, como a câmera vai virando, filmando. Não precisa ter a grandiosidade das sereias, é só mostrando o Matt Damon, algumas falas dele, a cena que envolve a Cersei, a cena que envolve até uns gigantes numa floresta, que é o pôster do filme. O cavalo de Troia. Olha, o Nolan, ele conseguiu, na minha opinião, trazer uma visão que a gente nunca viu do cavalo de Troia em nenhuma mídia, cinema ou série de TV, que é tirar o glamour. E isso também é muito legal. É como ele estava mostrando uma grande aventura, uma grande jornada, uma das maiores, mas ele não tem medo e não tem
o problema de tirar o glamour. O Cavalo de Troia, muita gente imagina que o cavalo chegou, eles entraram e foi assim. No filme mostra que não foi dessa forma. É a forma como ele dirige, me lembrou muito outros filmes dele. Esse filme, pra mim, quando você pensa como um todo, parece que ele é a carreira do Nolan aqui. Parece que não é o melhor filme do Nolan, tem filmes melhores, tem filmes que eu gosto mais, mas você consegue ver que ele pegou elementos de vários filmes e foi transformando aqui na claustrofobia de que seria, por exemplo, Dunkirk, nessa parte do Cavalo de Troia, a parte mais grandiosa, de uma parte mais mística, que você consegue ver de outros filmes aqui. Eu acho isso muito interessante, como ele transformou tudo isso. Eu acho que o filme, em alguns momentos, ele tem um problema, como eu falei, que nem todos os atores conseguem ser bem utilizados, então alguns personagens acabam ficando um pouco mais superficiais do que ele precisava ser. A luta final, apesar do texto final ser muito bom, o texto final e a redenção como ela vai sendo construída é fantástico, apesar disso, e o cenário é muito bem feito, porque eu gosto muito das escolhas de luz aqui, porque você vê como parece que aquele lugar é sujo, como parece que... Porque tem muito filme que se passa em lugares muito sujos, muito antigos, mas todo mundo tá muito limpo. Eu gosto muito de como essa preocupação de parecer que aquele lugar é real. O texto é muito bonito, é muito bem feito, tem uma cena final ali que me agradou muito. Eu não gostei muito da sequência de ação. Eu não tenho um problema com sequência de ação. Da mesma forma que ele tem problema de escrever personagens femininas. Aqui você vê que ele tem um problema sim. Você vê que não é algo que estraga, mas alguns personagens femininas, como a Penélope, poderia ser um pouquinho melhor trabalhado, como a Helena de Troia. A Helena de Troia, quando ela aparece, ela não precisa falar muito para mostrar tudo o que ela quis dizer em uma sequência. A Penélope parece que ela fica mais lamuriando no filme do que tendo ações, que seria mais interessante. Mas a ação dele também tem um problema. Eu gosto da ação do filme inteiro. Eu tava surpreso. Falei, nossa, tô gostando muito dessa ação mais fechada, ação que ele consegue transformar em algo que você tá dentro da luta. Mas eu não gostei muito da luta final. Eu acho que a trilha sonora pede algo épico e ele não consegue trabalhar ali. Tirando esses pequenos fatores, pra mim o filme é quase perfeito. Ele tem problemas, mas eu saí apaixonado do cinema. Concluindo, A Odisseia, pra mim, é um dos melhores filmes do ano e com certeza a melhor experiência que eu tive no cinema em 2026. É um filme que ele tem problemas, mas que não estraga a grandiosidade que ele teve e o tanto que eu me apaixonei por esse filme. A parte visual é impecável, os atores estão excelentes e mais do que isso, é um roteiro muito bem escrito de um conto que é muito difícil de contar. Como eu falei, pra mim ele é um filme quase perfeito. Ele tem problemas, mas eu amei o filme. E por isso que eu fecho A Odisseia com uma nota 9,5 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Ei, o que achou da Odisseia? Comenta aqui embaixo. Eu volto, próximo vídeo.